um pouquinho sobre os riscos da cirurgia bariátrica. Então, os riscos já conhecidos aí de cirurgia são, por exemplo, trombose, né? Essa trombose venosa profunda que pode ocorrer ali na veia da perna, por exemplo. Às vezes pode soltar um êmbolo desse trombo e ir para o pulmão e causar o que a gente chama de embolia pulmonar, que daí já é um quadro mais grave, né? Além disso, comum a outras cirurgias, nós temos o risco de infecção, infecção, por exemplo, de ferida operatória, tá? Hérnia também é comum a outras cirurgias, né? O risco de hérnia incisional, que é a hérnia na região do músculo. Isso é mais comum em cirurgia aberta do que em cirurgia videolaparoscópica. Nós também temos, agora falando especificamente em cirurgia bariátrica, o risco de fístula gástrica, né? Fístula digestiva, que seria na região do grampeamento do estômago ou ali do intestino, poder, por exemplo, abrir um grampinho daquele e ter um vazamento do conteúdo gástrico ou intestinal para a cavidade abdominal. Isso é uma complicação que necessita de reinternamento. O paciente muitas vezes precisa, às vezes, passar por uma nova cirurgia, tá? Para corrigir essa fístula, tá certo, pessoal? Então, é uma complicação que pode ser bem grave. Nós temos também risco de hérnia interna, no caso da cirurgia do bypass gástrico em Y de Roux. Essa hérnia interna ela ocorre por defeitos que são causados quando a gente faz a enteroanastomose, quando a gente faz a gastroenteroanastomose. Existem ali defeitos no mesentério que são fechados durante a cirurgia, mas em alguns casos, como existe um grande emagrecimento, né, no paciente, aquela gordura acaba ficando muito fina, né, e às vezes aquele espaço pode abrir novamente e pode entrar uma alça de intestino ali dentro e causar o que a gente chama de hérnia interna, que pode gerar uma obstrução intestinal. Além disso, aderências também podem causar uma obstrução intestinal no pós-operatório tardio, né? Nós também podemos observar complicação de cirurgia bariátrica. Para saber como estão as vitaminas é essencial no pós-operatório de uma cirurgia bariátrica. Também o paciente pode ter como complicação no pós-operatório o quadro de reganho de peso, né, o que a gente chama de recidiva da obesidade. Então o paciente vai perder peso durante 1 ano e meio a 2 anos no pós-operatório e aí vai ter uma estabilização dessa perda de peso e o paciente pode ter o que a gente chama de um reganho fisiológico aí, que é um reganho pequeno de alguns quilos aí depois que o paciente estabilizou. Agora, quando esse paciente volta a ganhar vários e vários quilos e às vezes chega até próximo do seu peso inicial, anterior à cirurgia, né? A gente aí tem uma recidiva da obesidade, né? Então é algo que infelizmente pode acontecer porque a obesidade é uma doença crônica e como toda doença crônica, ela não tem uma cura, ela pode ter um controle, ela pode ter uma remissão da doença. Mas isso precisa de acompanhamento no pós-operatório, mudança nos hábitos de vida, para que essa doença ela fique em remissão e não retorne, tá certo? Então é muito importante o paciente passar com toda a equipe multidisciplinar, não só com médico, mas principalmente aí com nutricionista e psicóloga, para ter sucesso a longo prazo nessa cirurgia. Espero que eu possa ter ajudado. Se você teve alguma dúvida sobre essas complicações, mande aqui uma pergunta para mim. Se você quer saber, às vezes, alguma outra complicação, pode também me perguntar aqui que eu vou responder. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.